ele pinta vários filósofos da Grécia Antiga, ele coloca no centro da pintura, é belíssima, depois vocês procuram aí, é um afresco, chama-se Escola de Atenas, pintada por Rafael. No centro da pintura está Platão e Aristóteles, os dois pilares da filosofia grega. Platão aponta para cima e Aristóteles aponta para o meio. Porque para Platão a verdade está em cima, no mundo das ideias, no abstrato, no ideal. Para Aristóteles a verdade sempre está no meio. Nunca na falta e nunca no excesso. Se eu tenho uma vida que me falta muita coisa, eu não vou ser feliz. Se eu tenho uma vida que me sobra muita coisa, que é tudo em excesso, eu também não vou ser feliz. Eu preciso procurar um equilíbrio. Isso é sabedoria aristotélica. Portanto, a própria cidade ideal não pode ser nem muito grande nem muito pequena. Se for pequena, não tem como eu governar. Se for muito grande, também não tem como eu governar. Foge do controle, ok? Para ele, os cidadãos que compõem a polis devem ter uma síntese de qualidades físicas e intelectuais. Porque, afinal de contas, o homem é uma unidade. Corpo, alma. Portanto, corpo são, mente sã. Mente sã, corpo são. Então, os indivíduos devem ser educados, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, a trabalharem o seu corpo e trabalharem a sua mente, ok? Para ele, a sociedade perfeita tem que ter indivíduos que fazem tudo aquilo que a sociedade necessita, ok? Ou seja, cada qual no seu lugar, como diz Platão, né? Então tem que ter agricultores, porque senão nós não colhemos, não plantamos e não comemos. Tem que ter quem se dedica a isso. Ele vai dizer que é bom colocar aqui os escravos. Põe os escravos aqui, para serem agricultores, tá bom? Artesãos, porque afinal de contas, nós precisamos nos vestir, precisamos de objetos, de cerâmica, para comportar alimentos, água, enfim, né? Artesãos e comerciantes. Ele dedica isso aqui para as mulheres. Ele diz, isso aqui é função de mulher fazer. Então as mulheres devem se ocupar nessa parte aqui. Essa é a ocupação da mulher na sociedade. Okay? Aqui dos homens escravos, guerreiros. É preciso que haja homens para defender a sociedade de ataques externos, enfim, de ameaças, né? É preciso que haja os sacerdotes, ou seja, os homens que vão levar os outros para a espiritualidade. E por último, claro, e não menos importante, os políticos. Que, claro, são os filósofos. Uma vez ocupando um cargo, você não pode ocupar outro. Perfeito? Cada qual no seu qual, como disse Platão. Assim a sociedade caminha bem. Agora, para que isso tudo funcione, a base, diz Aristóteles, e isso é interessantíssimo, a base de tudo, diz Aristóteles, e hoje em dia, passados 2.300 anos, hoje em dia nós sabemos constatar isso, aos olhos nus, né? E daí a importância de sempre retomarmos os clássicos, porque ali está a base de tudo, por mais que não haja perfeição, porque conforme o tempo corre, o mundo se modifica, o próprio ser humano se modifica, mas ali está o alicerce, ali está a base, né? Sem a qual o edifício do conhecimento não poderia ter sido erguido. O Aristóteles diz, tudo isso que eu estou dizendo até agora só é possível pela educação. A educação, diz Aristóteles, é a base de uma sociedade bem organizada. É a partir da educação que eu tenho a possibilidade de transformar os homens.
e botar em ato aquilo que existe na sua potência. Não adianta eu ter uma potência de filósofo se não há uma educação que gere em mim essa potência para que ela se torne um ato. Por isso, na visão do Aristóteles, e aqui a gente vai colocar alguns tópicos de como deve ser a educação da polis, né? A educação tem por base, por objetivo, formar os homens e fazer dos homens seres bons, seres virtuosos. Ou seja, a educação na visão do Aristóteles só tem um único objetivo, primeiro e último, que é tornar o homem bom. Se a educação não consegue fazer do homem um ser bom, um ser melhor, um ser mais virtuoso, um ser mais ético, ensinando-lhe valores, a educação não serve para nada. Na visão do Aristóteles, muito diferente da visão que nós temos da educação atual, a educação não serve para você aprender português, geografia, matemática, filosofia, também, mas não é o objetivo principal. É o objetivo secundário. Porque o Aristóteles diz assim, a educação serve para educar o indivíduo para a vida, não para passar num vestibular. Ele nos diria hoje em dia, né? Olha que bonito, então. A educação visa tornar os homens bons, porque uma sociedade feita por homens maus, desvirtuados, perversos, pregressos, não funciona, ok? Segundo ponto, esse é o primeiro ponto, objetivo principal. Segundo ponto, primeiro, na primeira juventude, da infância até a juventude, a educação vai ter um único objetivo, desde a criança até o jovem, trabalhar o corpo. Só o corpo. Então Aristóteles vai dizer o seguinte, quando a criança entra na escola, no processo educacional, ele vai aprender a lidar com o seu próprio corpo, a desenvolver o seu próprio corpo. Por quê? Porque a criança e o jovem ainda não faz bom uso da razão. A sua razão ainda está sendo formada, mas ele precisa primeiro formar o seu corpo. Porque o nosso corpo, querendo ou não, é o abrigo da alma, diz Aristóteles, né? Somos uma coisa só. Então o corpo precisa ser bem desenvolvido. Por isso, educar o corpo, na visão do Aristóteles, significa educar os instintos. Porque ele sabe muito bem que existe um lado animal em nós, um lado instintivo, um lado animalesco. E se eu não aprender a domar isso, eu vou me tornar um animal. Não tenha dúvida disso. Alguém que não aprende a lidar, a controlar os seus instintos, vai se tornar um animal. Porque vai agir reativamente. Vai agir provocativamente. Vai agir de tal forma a dar vazão aos seus impulsos. Então, o Aristóteles vai dizer, a primeira coisa que a escola tem que fazer, até a juventude do indivíduo, é educá-lo a lidar com o seu corpo. Aí na terceira fase, aqui é praticar esportes, se dedicar às Olimpíadas, que para os gregos sempre foi algo muito caro, né? O esporte olímpico, a competição. E aí você ensina o indivíduo a aprender a competir, trabalhar em equipe, já desenvolver lá virtudes, né, relacionadas ao lidar com o corpo, lidar com os seus sentimentos, não é? Fortalecer a alimentação e por aí em diante. Chegou na juventude, tá lá o jovem adulto, até a fase adulta, aí então o jovem vai começar a desenvolver a sua razão. Aí sim, ele vai ser educado nas matemáticas, aí ele vai aprender a ler, não é aqui na infância, é aqui para desenvolver a sua razão. Aí ele vai começar a aprender a ler, vai começar a aprender filosofia, vai começar a aprender matemática, enfim, as artes e as linguagens gerais. A educação tem que ser assim, na visão do Aristóteles. E ela não pode, de forma nenhuma, cair no ensino técnico. O que é o ensino técnico? É um ensino que visa uma técnica, você se aprimorar em determinada técnica. Mais uma vez, Aristóteles prevendo
o que iria acontecer na educação atual, que é extremamente tecnicista, que prepara o indivíduo para algo técnico, para fazer algo técnico, para dominar uma técnica sobre algo. Não, isso aqui não, diz Aristóteles. Porque isso aqui a pessoa já tem aptidão. Ela vai desenvolver no decorrer da vida. Perfeito? Então, pessoal, aqui nós encerramos a nossa primeira aula desse nosso mini curso, tá bom? Onde eu tentei, assim, de uma forma mais abrangente possível, sem entrar em pormenores, porque senão se prolongaria muito. Todos os nossos mini cursos são introduções aos temas, tá bom? Esse já deve ser o nosso 5º mini curso, de diversos temas diferentes, e esse é sobre filosofia política. E eu trouxe para vocês o ponto de vista, e todo ponto de vista é a vista de um ponto, não se esqueçam disso, e a vista desse ponto aqui tem mais de 2000 anos. Foi feita por Platão e Aristóteles, 2 filósofos basilares da filosofia grega, clássica. Espero ter contribuído para a reflexão de vocês. Se aprofundem, leiam os textos que eu indiquei, tanto do Platão quanto do Aristóteles, e nos encontramos na nossa próxima aula, que vai ser postada na data descrita lá no nosso calendário, tá bom? Desejo a todos uma excelente aula e bons estudos.